Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 64. Livro do profeta Isaías, capítulo 64. Um pouco diferente do que eu costumo fazer nos outros domingos, onde nós meditamos e extraímos os pontos da mensagem do próprio texto lido. Nessa noite eu quero ministrar uma mensagem que nós chamamos de mensagem temática, onde eu vou extrair o tema do texto bíblico, mas nós vamos andar por vários outros textos da palavra de Deus, embasando a nossa mensagem, embasando o nosso pensamento. Isaías capítulo 64, faremos a leitura apenas do verso número 4, diz assim: Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos fazer todos a leitura deste verso de número 4 aqui no telão. 3, 2, 1. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Eu gostaria que você repetisse a última frase, que diz o seguinte: que trabalha para aqueles que nele esperam. Vamos lá, 3, 2, 1. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós servimos a um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. O tema da minha mensagem nesta noite é a respeito da esperança do cristão. Sobre a importância de nós, como cristãos, termos a nossa esperança em Deus. Deus é um Deus de esperança, e nós temos visto de uma forma assim, muito assustadora nos últimos tempos, nessa presente geração, muitas pessoas vivendo sem esperança. Muitas pessoas vivendo uma vida sem uma expectativa, sem uma perspectiva futura, uma perspectiva do futuro. Nós temos visto crescer na humanidade em todo o mundo, muitas pessoas sofrendo de doenças psicossomáticas, de doenças emocionais, pessoas sofrendo de estresse, sofrendo de ansiedade, e muitas pessoas sofrendo de depressão. É muito grande a porcentagem de pessoas que estão sofrendo de depressão. E uma das coisas que se constata em pessoas que estão sofrendo de depressão é que essas pessoas perderam a esperança. Perderam a esperança em relação ao futuro. Perderam a sua esperança em relação ao dia de amanhã. Já não tem mais a capacidade de sonhar, já não tem mais a capacidade de esperar por algo maior. E pessoas que perdem a sua esperança também perdem a capacidade de esperar, já não tem mais paciência de esperar por nada. Inclusive muitas pessoas, infelizmente, chegam ao ponto até de tirar a própria vida, porque perderam a esperança. Mas o Deus a quem nós servimos é um Deus de esperança. A esperança é uma característica da vida cristã. A esperança é uma característica da fé cristã. Nós somos o povo da esperança. Nós servimos ao Deus da esperança. O evangelho que nos alcançou, a boa notícia que é trazida a mim e a você, é uma mensagem de esperança. O evangelho que nos alcançou gera em nós esperança. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós fomos regenerados pelo Espírito de Deus para uma viva esperança. Portanto, eu e você precisamos cultivar a esperança em nosso coração. A esperança, inclusive, faz parte do tripé da vida cristã. Aquilo que Paulo chega a mencionar em 1 Coríntios capítulo 13, no verso de número 13, a respeito de 3 coisas que permanecem. Paulo diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança sempre está presente numa vida cristã sadia, numa vida cristã de alguém que alcançou uma certa maturidade. A esperança cristã, eu posso dizer para você que envolve 2 aspectos da nossa vida.
Primeiramente, fala no aspecto escatológico. A esperança cristã no aspecto escatológico diz respeito ao nosso futuro, diz respeito à eternidade que nos aguarda, diz respeito aos novos céus e a nova terra que nós estamos aguardando manifestar, nos quais habita a justiça. A esperança cristã no aspecto escatológico diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, à manifestação do Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual transformará o nosso corpo de humilhação em semelhança ao corpo da sua glória. Nós, portanto, temos uma esperança. Nós estamos aguardando a bendita esperança de novos céus, de uma nova terra. Nós estamos esperando a eternidade, estamos aguardando um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde toda lágrima será enxugada dos nossos olhos, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais fadiga, onde nós descansaremos de todas as nossas obras. Este lugar, ele está sendo preparado, ou já está preparado, e nós estamos esperando por isso. Esperando pelo dia em que nós veremos ao Senhor Jesus face a face, onde nós o conheceremos plenamente, onde nós o conheceremos de uma forma completa, onde a nossa esperança deixará de ser esperança e será algo concreto e será algo real. Essa é a esperança que nos aguarda. A esperança no aspecto escatológico já deveria ser suficiente para nós vivermos uma vida cristã maiúscula, uma vida cristã superlativa, uma vida cristã cheia de entusiasmo, cheia de expectativas. Eu creio que isso já seria o suficiente para nós vivermos uma vida intensa em Deus. Saber que algo nos aguarda, saber que algo está sendo preparado para nós, e é muito melhor e é muito maior do que nós vamos viver e experimentar aqui nessa terra. Entretanto, eu quero mencionar e quero trabalhar um pouco mais na esperança, não no sentido escatológico, mas a esperança no sentido do aqui e agora, daquilo que nós estamos vivendo. Porque nós temos promessas de Deus. Deus tem sonhos, Deus tem planos, Deus tem propósitos muito sublimes, muito específicos para mim e para você. O texto que nós lemos de Isaías 64:4 está dizendo que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além do nosso Deus. E o texto diz que esse Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Esse Deus trabalha para aqueles que colocam a sua esperança no Senhor. Como está o seu nível de esperança? Você tem vivido a vida cristã com esperança? Ou você tem vivido a vida cristã sem nenhum tipo de esperança? Você crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente além do que você pede ou pensa? Ou você crê que tudo está acontecendo de uma forma aleatória, sem sentido, sem conseguir enxergar um Deus trabalhando a teu favor? Como está a sua esperança? Nesta noite o meu desejo é que a esperança possa encher o seu coração. É que você tenha o seu coração pleno de esperança. É que a sua esperança seja renovada. Que os seus olhos sejam abertos para esta verdade a respeito da palavra de Deus. Porque você pode e você deve cultivar uma esperança em Deus. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando a nosso favor. É interessante, queridos, que Deus não trabalha para pessoas que não esperam nele. Deus trabalha para pessoas que estão esperando nele, pessoas que colocaram a sua confiança, pessoas que colocaram a sua esperança nesse Deus. Aleluia! Jeremias capítulo 29 e no verso de número 11, fala um pouco dessa esperança para o tempo presente, para o tempo que nós vivemos aqui na terra. Deus, através de Jeremias, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Para um pouquinho aí. Quando Deus está dizendo, porque sou eu que conheço os planos que tenho a respeito de vocês, isso significa que muitas vezes nós não sabemos. Nós muitas vezes sequer imaginamos
a grandeza, a sublimidade dos planos e dos propósitos de Deus para a nossa vida. Apesar das aflições, apesar dos sofrimentos que nós enfrentamos no tempo presente, Deus tem planos e planos sublimes para a sua vida. Deus tem planos e planos a seu respeito, diz o Senhor. E quais são esses planos? O texto segue dizendo: planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês, o quê? Esperança e um futuro. Percebe que Deus está dizendo: olha, eu tenho planos a respeito de vocês, planos de fazê-los prosperar. E quando Deus está falando a respeito de prosperidade, essa prosperidade não está limitada a dinheiro, não está limitada a recursos financeiros. Deus deseja nos fazer prosperar em todas as áreas, em todos os níveis, em todos os aspectos da nossa vida. Deus deseja fazer você prosperar na sua profissão, mesmo que você não seja um milionário. Deus deseja fazer você prosperar na sua família, fazer com que os seus filhos prosperem, fazer com que você seja próspero em tudo que você colocar as suas mãos. Ou seja, existe problema em prosperar? De forma alguma. É o próprio Deus que está dizendo: eu tenho esse plano para você. Um plano de fazer você prosperar, um plano de fazer você ser bem sucedido. O próprio Salmo no capítulo 1 faz esta promessa para aqueles que têm prazer na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. O texto diz que Deus, ou a pessoa que medita na lei do Senhor dia e noite, ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e a Bíblia diz que a sua folhagem não murcha, dá fruto na estação própria, e tudo quanto essa pessoa faz é bem sucedido. Este é o plano de Deus para você. Este é o plano de Deus para sua casa. Este é o plano de Deus para sua vida, de fazer você prosperar. Ou seja, o problema não é a prosperidade. O problema muitas vezes é o quê? São os meios que as pessoas utilizam para alcançar a prosperidade. Não apenas os meios, mas também as motivações. Ou seja, o fim da prosperidade é torpe, é uma ambição suja, é uma ambição gananciosa. Por quê? Porque a pessoa quer prosperar para si mesma. Ela quer prosperar para somente ela ser beneficiada. Queridos, significa que Deus tem planos de nos fazer prosperar e de fazer de mim e de você pessoas abençoadoras para o reino de Deus. Deus tem planos de nos fazer prosperar, planos de nos dar um futuro, de nos dar uma esperança. Deus tem sonhos e Deus tem propósitos a respeito da sua vida. Ah, pastor, mas acho que eu já estou velho para isso. Não. A Bíblia nos fala a respeito de um homem chamado Abraão, que Deus chamou com 75 anos de idade. Queridos, não são poucas as vezes que nós vemos nos noticiários, nos jornais, nas notícias, pessoas se formando com 70 anos de idade. Pessoas cumprindo o sonho de se formar numa faculdade com 70 anos de idade. Isso significa que se você está vivo, se tem sangue correndo na sua veia, se o teu coração ainda está batendo, é porque você tem um propósito aqui nessa terra. Significa que Deus tem planos, Deus tem um futuro, Deus tem uma esperança para você. Aleluia! E nós precisamos cultivar essa esperança, porque somente dessa forma nós veremos o agir de Deus na nossa vida. A nossa esperança não está num Brasil melhor. A nossa esperança não está num governo melhor. A nossa esperança não está numa previdência melhor. Embora essas coisas ajudem, embora essas coisas são instrumentos de Deus, mas nós devemos colocar a nossa esperança em Deus e no seu Filho Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo. É em Deus que a nossa esperança precisa estar firmada. A minha esperança não está no governo Bolsonaro. A minha esperança não está no juiz Sérgio Moro. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está nas promessas que Deus fez a meu respeito. Querido, a nossa esperança tem como fundamento a nossa fé. A nossa esperança tem como solo
a nossa fé. A Bíblia diz exatamente isso em Hebreus capítulo 11, no verso de número 1, quando está escrito que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a prova de coisas que não se veem. Sabe qual é a razão da sua esperança? Sabe qual é o fundamento da sua esperança? É a fé num Deus vivo. É a fé num Deus poderoso. É a fé num Deus que está no controle de todas as coisas. A nossa esperança está fundamentada num Deus que fez promessas a nosso respeito, que fez promessas a teu respeito. Eu gosto da versão Almeida corrigida, revista e corrigida, quando ela diz o seguinte, que a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Significa que a nossa esperança não é uma esperança vaga. A nossa esperança não é uma esperança mística. A nossa esperança não é uma esperança vaga, uma esperança na esperança. A nossa esperança tem como fundamento a fé num Deus vivo, a fé num Deus todo-poderoso, a fé num Deus que falou e as coisas vieram a existir. A nossa esperança está fundamentada num Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A nossa esperança está num Deus que fez promessas a nosso respeito e é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo Deus prometido, não o cumprirá? Tendo Deus falado, por acaso não fará? Isso significa que a nossa esperança tem como fundamento a fé num Deus vivo. A sua esperança não é uma esperança cega. A sua esperança não é uma esperança vaga. A sua esperança não é uma esperança surreal. Não é abstrata. A nossa esperança, ela é firme. Ela é concreta. Ela está fundamentada em Deus e na sua palavra. Aleluia. O que você está esperando em Deus? Quais são as promessas que você tem esperado? Ah, pastor, eu não sei, mas já tem 2 anos que eu estou esperando uma promessa cumprir e essa promessa ainda não se cumpriu. Bem-vindo ao time. Bem-vindo ao time. Se você tem promessas e essas promessas ainda não se cumpriram, seja bem-vindo, porque Deus está trabalhando na sua vida a esperança. Deus está de alguma forma... Eu vou usar uma expressão que um professor nosso usava lá em Curitiba. Ele está conspirando, é uma conspiração divina, para que você coloque a sua esperança nele. Porque, queridos, às vezes Deus faz promessas e nós tomamos a frente do negócio. Deus tem promessas a nosso respeito e nós achamos que nós somos os responsáveis em fazer com que essas promessas se cumpram. Mas certamente, antes da promessa de Deus se cumprir na sua vida, seja ela qual for, Deus fará com que você trilhe pelo caminho da esperança. Foi assim que Deus fez com todos os heróis da fé. Foi assim que Deus fez na antiguidade. É assim que Deus tem feito também nos dias de hoje. Romanos capítulo 5, verso 1 e 2, está escrito o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só, semana passada nós compartilhamos uma palavra falando a respeito do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que em Cristo nós somos reconciliados com Deus e agora nós temos paz com Deus. E nós obtivemos essa reconciliação e fomos declarados justos de que forma? Através da fé. E agora que nós temos paz com Deus, significa que essa inimizade terminou. Pela fé temos acesso a esta graça e pela fé nós somos justificados e agora nós temos paz com Deus. E Paulo está dizendo que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E Paulo, sabedor de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele escreve o seguinte no verso de número 3, preste atenção. Ele diz assim, não só isso, ou seja,
nós não apenas nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas também nos gloriamos nas tribulações. É isso que está escrito? Nos gloriamos também nas tribulações. Ele diz, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. Paulo está dizendo que para que a esperança seja cumprida, para que a esperança seja alcançada, nós precisaremos também nos gloriar em alguns processos e alguns trajetos pelos quais Deus nos submeterá. Paulo está dizendo que nos gloriamos não apenas na esperança, mas também nas tribulações. E Deus está mostrando que a tribulação tem um papel importante nesse processo de alcançarmos a nossa esperança. O que a tribulação faz? A tribulação produz perseverança. Gente, nós vivemos uma geração que quer fugir de luta. Nós vivemos uma geração que quer fugir de aflição. E por favor, não entenda, nós não somos cristãos masoquistas. Porque eu gosto de passar por luta. Porque é tão bom passar por prova, querido. Fala sério, né? Passar por luta, passar por aflição, é o tipo de promessa que Jesus nos fez e nós nem precisamos de fé para que ela se cumpra. Jesus disse, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, as tribulações são importantes, por quê? Porque elas vão gerar em nós uma perseverança. Uma vez que Deus prometeu, uma vez que Deus falou algo a nosso respeito, nós precisamos entender que mesmo passando por tribulações, ou seja, mesmo que as circunstâncias externas estejam dizendo algo totalmente contrário, Deus não mudou a sua palavra. Deus não mudou as suas promessas ao nosso respeito. Então a tribulação precisa servir para quê? Para gerar em nós, para produzir em nós a perseverança, que é outra virtude que essa geração carece. Nós vivemos a geração do fast food. Nós vivemos a geração do tudo para ontem. Perseverar não é algo fácil. Perseverar não é algo simples, mas a perseverança tem uma tarefa muito importante para desenvolver a sua esperança. Paulo ainda diz que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz o quê? Um caráter aprovado. Outra versão diz que a perseverança gera experiência. Experiência no sentido de você ser experimentado, de você estar aprovado na prova a qual o Senhor te submeteu. Quando nós passamos por tribulações, nós temos a tendência de fazer o quê? De buscar alternativas mais fáceis. Por quê? Porque nós não queremos perseverar naquela tribulação. Mas se nós não perseveramos na tribulação, nós também não teremos um caráter aprovado. Querido, quando você faz uma prova, quando você faz um concurso, quando você presta uma prova na sua faculdade ou em qualquer outro curso, você se esforça para quê? Para ser aprovado. Agora, quando isso não acontece, o que ocorre conosco? Nós ficamos demasiado... Cuidado com o que fala, irmão, que eu estou vendo, hein? Eu faço leitura labial de vez em quando. Mas vamos falar português claro, dá uma raiva, né? Mas dá um sentimento de frustração, um sentimento de tristeza. Por quê? Porque você se preparou para algo e você não foi aprovado naquela prova, naquela circunstância. E com Deus é a mesma coisa. Quando tribulações são colocadas diante de nós e nós não perseveramos, nós consequentemente não teremos um caráter aprovado. Agora eu pergunto para você, se numa prova de um curso, de uma faculdade, ou até mesmo num teste seletivo de uma empresa, quando você não passa, você fica chateado, como você se sentiria se você ouvisse do pai algo
sendo dito a você: olha, filho, você não foi aprovado nessa prova. Nessa situação, você bombou. Nessa prova você bombou, cara. Você vai ter que fazer de novo. Alguém aqui já reprovou de ano? Nós, né? Eu já reprovei de ano, gente, mas eu era um mau menino. Mas quando você reprova, você fica chateado. E aí você tem que fazer aquilo lá tudo de novo. E quando nós buscamos atalhos na vida cristã, não nos submetemos ao teste que Deus está impondo sobre nós, nós reprovamos. E quando nós reprovamos, Deus nos submete de novo ao mesmo teste. Mas o objetivo da tribulação não é a tribulação em si. O texto segue dizendo o seguinte, que a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz o quê? Esperança. Então, quando você está na tribulação, e você persevera, e você alcança um caráter aprovado, você alcança também o quê? Esperança. Você cresce em esperança. E como você sabe que você está crescendo em esperança? Versículo de número 5. Paulo diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O fundamento sólido sobre o qual a esperança descansa é o amor de Deus que tem por nós, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você alcança a esperança, ou seja, você tem convicção. E essa convicção é gerada pelo próprio Espírito Santo, aonde Deus derrama o seu amor em nosso coração, através do Espírito Santo que nos foi dado. Querido, conforme eu disse, esperar não é uma coisa fácil. Esperar não é uma coisa simples, mas é algo totalmente possível. Eu quero dar 2 exemplos para você, de homens que receberam a promessa de Deus, que foram trabalhados durante um tempo, mas depois de terem esperado, eles alcançaram a promessa. O primeiro, com certeza, é o exemplo clássico de Abraão. A Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 13, o seguinte: quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Como que Abraão alcançou a promessa? Depois de ter esperado pacientemente. Qual é o nome daquelas pessoas que vão ao consultório médico e ficam aguardando ser atendidos pelo médico? Pacientes, né? E querido, pensa numa coisa que é literalmente, nós somos pacientes no sentido literal da palavra. Eu não sei se você já foi a um consultório médico e teve que esperar 1, 2 ou 3 horas de espera para ser atendido. Alguém aqui já fez isso? Até você, Enzo? Essa semana eu entrei dentro de um consultório 9h30 da manhã e eu saí de lá, a última vez que eu contei era mais de 1h30 da tarde. Eu já estava assim, né? Você imagina como é que eu estava. Mas eu tive que esperar. Eu tive que me submeter àquele teste de paciência. E a Bíblia está dizendo que Abraão, depois de esperar com paciência, foi que ele alcançou a promessa. E como que Abraão atingiu essa esperança com paciência? Versículo 16 de Hebreus 6 diz assim, sequência do texto: os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta.
O que fez que Abraão esperasse e esperasse pacientemente foi o juramento que Deus fez. A Bíblia está dizendo que os homens juram por alguém que é superior a eles. Mas Deus, quando foi fazer a promessa a Abraão, a Bíblia está dizendo que Deus não teve ou não tinha ninguém superior a Ele mesmo para poder jurar. E Ele fez o quê? Jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei, certamente te multiplicarei, a sua descendência será numerosa, Abraão. E a Bíblia está dizendo que duas coisas não mudam. A primeira, Deus é imutável e o seu propósito é imutável também. A segunda coisa é que é impossível que Deus minta. Então, como é que nós conseguimos esperar e esperar pacientemente nas promessas de Deus? Sabendo que o propósito dele é imutável. E sabendo que é impossível que ele minta a teu respeito. É aquilo que eu disse, querido, muitas vezes as circunstâncias, elas são tão adversas que elas falam mais alto dentro de nós do que as promessas que Deus fez a nosso respeito. As circunstâncias têm tido uma voz muito alta no coração dos cristãos. E por causa disso nós temos perdido a esperança. E não temos tido a paciência de esperar em Deus. Mas eu quero que você saiba nesta noite que Deus não mudou o propósito que Ele tem a teu respeito. Ei, ainda que você tenha se desviado dele, ainda que você tenha buscado atalhos, ainda que você tenha fugido por algum tempo, o propósito de Deus a nosso respeito não muda. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O próprio Abraão, por um tempo, buscou atalho. Tentou obter um filho através da serva egípcia chamada Agar. Muitos homens, em toda a história bíblica, buscaram atalhos. Mas mesmo eles tendo buscado atalhos, o propósito de Deus a respeito deles não mudou. E é assim também a nosso respeito. O propósito de Deus não mudou a nosso respeito. Porque é impossível que Deus minta. Aleluia. Quem é mentiroso, gente, é o diabo. Ele é o pai da mentira, porque ele jamais se firmou na verdade. Mas o Deus a quem nós servimos é a própria verdade. Então não deixe vozes falando, sabe, no teu ouvido, falando na sua mente, falando no seu coração, que porque você falhou, que porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, Deus mudou o propósito. Isso é mentira. O propósito de Deus permanece o mesmo, porque é impossível que Ele minta. Então, saber a respeito do juramento de Deus, saber da imutabilidade do seu propósito, e saber que Deus não mente, são coisas suficientes para nós esperarmos com paciência em Deus. A Bíblia diz lá no Salmo 40, verso 1, o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamava por Ele. Esperei com paciência no Senhor. Isso significa que não basta esperar. É necessário esperar com paciência. O segundo exemplo que eu quero usar para você, quero dar a você, é um exemplo de esperança, mas que também é uma pessoa que manteve a mesma força durante todo o tempo de espera. O segundo exemplo é o exemplo de Caleb. A Bíblia nos fala que de toda a geração dos filhos de Israel, que Deus tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, somente Caleb e Josué venceram o deserto e entraram na terra prometida, a terra de Canaã. Num certo dia, 12 homens subiram para espiar a terra. E dentre esses 12 homens estavam Josué e Caleb. E a incumbência que foi dada a esses homens é que eles deveriam espiar a terra, ver como era a terra, verificar se a terra era boa, se a terra era má, verificar o fruto, se ele era bom, se ele não era bom, ver as cidades que estavam, se elas eram fortificadas, ver os moradores da terra, se ali havia gigantes e tal.
Desses 12 homens, apenas Josué e Caleb tiveram um relatório bom, um relatório positivo, um relatório de fé, um relatório de esperança a respeito do que eles haviam visto. E os outros 10 murmuraram, questionaram a Deus, infamaram a terra, murmuraram, falaram mal a respeito do propósito de Deus. E a Bíblia diz que toda aquela geração que seguiu o caminho daqueles 10, aquela geração ficou prostrada no deserto durante 40 anos. E somente Josué e Caleb é que puderam entrar na terra que eles haviam visto anteriormente. E a Bíblia nos fala a respeito de Caleb, lá em Josué, no capítulo 14, no verso de número 10 até o 12. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo Abraão ficou esperando até que a promessa se cumprisse? Deus o chamou com 75 anos e a promessa se cumpriu quando ele tinha 100 anos. Quantos anos ele ficou esperando? 25 anos. Caleb ficou esperando 45 anos até que a promessa se cumprisse. Às vezes nós falamos de Abraão, né, como sendo o pai da fé, e ele é o pai da fé. Mas nós falamos dele como um exemplo de perseverança, de esperança. Mas olha o exemplo de Caleb. 45 anos de espera. E a Bíblia diz, em Josué capítulo 14, eu vou ler aqui na outra versão, que diz assim: eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. 85 anos tinha Caleb. Aí ele diz o seguinte: estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Caleb está dizendo: olha, a mesma força que eu tinha naquele dia, quando o Senhor me prometeu, é a mesma força que eu tenho hoje. Sabe por que eu estou dizendo isso e usando o exemplo de Caleb? É porque muitas vezes nós estamos esperando em Deus, mas quando chega o cumprimento da promessa, nós já estamos esgotados, já estamos esmorecidos e já não temos mais ânimo de desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu. E Deus deseja que a nossa esperança seja uma esperança viva, que a nossa esperança seja uma esperança fortalecida por Deus. Por quê? A mesma força que você tem hoje, ou quando Deus fez uma promessa a teu respeito, é a mesma força que Deus deseja dar a você quando você tomar posse da promessa que Deus fez. É assim que Caleb se encontrava. Ele diz: olha, é a mesma força que eu tenho. 45 anos se passaram, é a mesma força que eu tenho hoje. Queridos, que coisa tremenda. Deus falou com Caleb naquele dia. Olha só no versículo 11, 12, por favor, 12. Ele diz assim, ó: dei-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião, outra versão diz, naquele dia, o Senhor me prometeu. Na época, naquele dia, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Na versão revista e atualizada, Caleb diz assim: olha, naquele dia, eu estou forte ainda hoje como naquele dia em que o Senhor falou comigo. Isso significa que uma palavra foi suficiente para que Caleb esperasse em Deus e mantivesse a sua força no mesmo nível. Ele ficou 45 anos confiando e esperando o cumprimento daquela palavra que foi feita naquele dia em que ele espiou aquela terra. E que Deus fez um decreto, Deus fez uma promessa a respeito de Caleb. Queridos, e se Deus falasse conosco uma única vez na nossa vida? Será que seria suficiente para que nós confiássemos nele todos os dias, não importa a quantidade de anos que passem, até que a promessa se cumpra? Será que nós confiaríamos e teríamos a mesma força, a força que tínhamos no dia em que o Senhor nos prometeu? Eu acho impressionante que Deus faz promessas,
Deus fala coisas e as pessoas ficam toda semana indo atrás de profeta, indo atrás de vidente. Eu quero que você ore por mim porque eu quero saber qual é o propósito de Deus. Sendo que Deus já falou, sendo que Deus já prometeu, sendo que Deus já decretou algo a teu respeito, sendo que Deus já falou a respeito de você, a respeito de sua casa, a respeito de sua família. Ei, eu estou falando para você que a palavra que Deus falou para você há anos atrás, a palavra que Deus falou a você há 5, 10, 15 ou 20 anos atrás, esta palavra está em pé. Não é mais necessário que você busque profetas. Firme-se na promessa de Deus, firme-se na palavra de Deus, e isso será suficiente para te levar até o lugar que Deus tem para você. O que Ele prometeu? O que Ele falou a teu respeito? Você precisa ter isso claro dentro do seu coração. Naquele dia o Senhor falou a meu respeito. Queridos, existem promessas que Deus fez a meu respeito, falou a meu respeito, há 10, 12, 13, 14 anos. Eu não preciso me mover de uma forma diferente do que Deus me falou. Existem promessas que foram feitas há 9 anos, há 8 anos, há 7 anos. E essas promessas estão guardadas dentro do meu coração. E quando eu digo que nós estamos esperando o cumprimento delas, eu não estou dizendo que você deve sentar numa cadeira, sentar numa rede e ficar esperando. Mas você deve se preparar para que quando o dia chegar, você esteja pronto para o cumprimento dessa promessa. Agora, essa força que Caleb conseguiu preservar, conseguiu manter, não é uma força própria. Não é uma força que você e eu conseguimos obter. Sabe por quê? Porque se nós confiássemos na nossa própria força, nós já teríamos sucumbido. Essa força, ela vem do Senhor. Essa força vem de Deus para a tua vida. Isaías capítulo 40, a partir do verso 28, o Senhor diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Aí ele diz que ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, quem? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quem são os que têm a sua força renovada? Aqueles que esperam no Senhor. Quando você e eu esperamos em Deus, quando depositamos em Deus a nossa esperança, nós renovamos as nossas forças. E quanto mais esperamos em Deus, mais Deus trabalha para aquele que nele espera. Eu quero dizer para você nesta noite: espere em Deus. Espere naquele que te prometeu. Confie no Deus que te chamou. Não perca sua esperança. Nós somos o povo da esperança. Nós somos a igreja de Cristo. Nós temos uma esperança viva sobre a nossa vida. Para nós concluirmos, Romanos capítulo 15, verso 4, diz o seguinte: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, verso 13, diz o seguinte: e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito. A minha oração nesta noite é para que o Deus da esperança encha o coração de vocês de alegria e de paz, na confiança que vocês têm tido e depositado em Deus, a fim de que nós sejamos ricos em esperança pelo poder do Espírito Santo.
Eu quero orar com você nesta hora, coloque-se em pé por gentileza.